nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Boa noite a todos. É com imensa alegria, com muita satisfação, muito júbilo, que tenho o prazer de me apresentar neste ambiente tão gostoso, esse ambiente tão acolhedor. E já disse isso a Marli, começo de nossa conversa. Vilma falou comigo domingo, não conhecia pessoalmente, não tinha tido prazer. Tenho o prazer de conhecê-la. E a todos vocês, que dessa forma tão gentil, né, me convidaram para aqui discorrer sobre alguém muito especial, alguém que nos dá um exemplo imenso de superação, porque quando a dor, quando as vicissitudes da vida nos atordoam, a revolta quase sempre nos derrota e nos leva por caminhos que invariavelmente desembocam no fracasso. E esta, de quem falaremos esta noite, trilhou um caminho inverso. Nós somos trabalhadores do Centro Espírita Benedita Fernandes, de Araçatuba, ligado ao Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes. O Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes, que tem também o Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, ou CAPS. Você já deve ter ouvido falar. O Centro Espírita Benedita Fernandes funciona no prédio do CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial. E, basicamente, os trabalhos do Centro Espírita Benedita Fernandes são focados em desobsessão. É pertinente e, claro, óbvio o porquê, né? Também focado, muito centrado em estudos, notadamente os estudos que tratam do tema obsessão e desobsessão. Estudamos muitas obras, Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz. Estudamos também as obras Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Estudamos também as obras do Bacelli, notadamente aquelas em que Dr. Inácio Ferreira, Dona Maria Modesto Cravo, Dr. Odilon Fernandes, aquela equipe de espíritos que pertenceram à Pleiade Mineira, junto ao Hospital Psiquiátrico de Uberaba. Por isso, falamos com tranquilidade, com certa serenidade sobre o tema, que é o que a gente lida no cotidiano. Sabemos que a grande maioria das casas espíritas hoje fogem não só da temática, mas também do exercício da desobsessão. Sabemos disso e sabemos por quê, mas não vem aqui ao caso, né? Mas temos muito prazer em dizer que exercitamos essa prática, né, de desobsessão, de estudo, porque a necessidade é imperiosa. Encontramos-nos ante uma transição, né, iniciada há 2000 anos, com o advento do cristianismo. Né? A chegada de Cristo veio acender o farol da transformação, da mudança, da transição planetária, que iniciou-se lá, sim, há 2000 anos, com a vinda de Cristo, e acelera e se afunila nesses últimos 100 anos. Por isso, da necessidade do trabalho efetivo, contínuo, do lado de lá também, junto ao lado de lá, ou seja, no plano espiritual também. Urge o trabalho no plano material, na caridade, sim, mas não nos esqueçamos que a vida prossegue. E é preciso a caridade também para aqueles que estão do lado de lá, em estado de desespero, de loucura, de depressão, de angústia, muito ódio, muita mágoa, muita dor. Então, é necessário também o trabalho efetivo da caridade junto a essas criaturas. Benedita Fernandes, não sei se todos aqui conhecem a história.
É conhecido, Marli, a história de Benedita Fernandes? Foi abordado, né? Então, brevemente, prometo não cansá-los muito, nós vamos discorrer alguma coisinha da biografia dessa mulher extraordinária, fantástica, magnífica e extremamente generosa, que, tendo nascido em 27 de junho de 1883, negra, provavelmente filha de escravos, em Campos da Cunha, na região do Vale do Paraíba, ali por perto de Cruzeiro, Taubaté, São José dos Campos. Logo cedo, jovem ainda, já casada e mãe de uma filha, foi tomada de pertinaz obsessão. E hoje já está bem mais fácil tratar-se dessa questão. Hoje, o espiritismo está avançado, o espiritismo é tema em programas de televisão, em novelas, publicações, filmes. Então, é bem mais fácil mexer-se com essa temática, a obsessão. Naquele tempo, simplesmente, a pessoa era louca. Louca. E poucos tinham a paciência e a condição de lidar com essa questão tão dolorosa que é a obsessão. Quando é sabido que a grande maioria daqueles que nós chamamos loucos são vítimas de influenciação espiritual. Os nossos irmãos, inimigos do passado, que não perdoam, que não conhecem ainda o cadinho daquela coisa que nós chamamos tolerância, que nós chamamos piedade, misericórdia. Sendo assim, Benedita Fernandes, jovem ainda, negra, pobre, saiu pelo mundo porque a família não suportou o seu estado de loucura, que era a obsessão. E veio como andarilha, naquela região, do Vale do Paraíba, zanzando, como nós dizemos hoje, andando, correndo a estrada. Virou uma andarilha. E rodava por essa região toda, até que, na década de 1920 do século passado, parou em Penápolis. Penápolis, que naquela época era considerada a comarca da região, né, a cidade maior. Porque o progresso chegou lá, a estrada de ferro chegou lá primeiro. Né? Ela veio de Bauru para cá, a estrada de ferro noroeste do Brasil. Depois rede ferroviária federal e hoje América Latina, né? Ora, Dona Benedita, ou melhor, Benedita Fernandes, louca, até aqui, né? Dando trabalho. Normalmente, o que ocorria? Era recolhida no xadrez, na cadeia. Ficava presa, dava trabalho, era agressiva. Mas o espiritismo, nascente no Brasil e na região, já existia lá em Penápolis. E pessoas caridosas, percebendo o estado de profunda obsessão, começaram a ministrar-lhe passes, mesmo na cela, já que havia um carcereiro de origem espanhola, conhecido por Padial. Ele ministrava passes e dava conselhos a Benedita Fernandes, quando presa na cadeia de Penápolis. Seu João Marquese, que foi quem encaminhou-a, um espírita antigo, já falecido, lá de Penápolis, orientou-a muito também. E um belo dia, Benedita, meditando na cela da cadeia de Penápolis, ouviu uma voz que lhe disse, porque ela era médium, né? O obsediado, via de regra, tem as antenas simplesmente desreguladas, as antenas da mediunidade, mas ele é possuidor de mediunidade, uma mediunidade destrambelhada, a ser trabalhada quando possível. Ela ouviu aquela voz: Benedita, se prometeres servir aos pobres e às crianças, aos necessitados,
serás curada. E ela aceitou o desafio. Ficou mais algum tempo em Penápolis e em seguida demandou para Araçatuba. Aqui chegando, foi trabalhar de empregada doméstica na casa do vigário da igreja central de Araçatuba. Durante algum tempo ali trabalhando, mas sempre comentando que o sonho dela era abrir uma casa de crianças para atender crianças órfãs. E um dia ela dizendo isso num jantar com várias pessoas na casa do vigário, um dos padres presentes: ora, negra, se enxergue, você é empregada e preta, o seu lugar é na cozinha. Onde se viu isso? Abrir uma casa de crianças? Ela ouviu aquilo, claro que o seu coração sangrou, e no dia seguinte pediu as contas e foi embora, saiu. E não demorou muito, já havia conseguido arregimentar um grupo de senhoras, de pessoas generosas, que auxiliaram à procura de um terreno para começar a construir casinhas. E assim foi feito, casinhas de madeira. Construíram casas de madeira e começaram a receber as primeiras crianças órfãs que começaram a aparecer. Naquele tempo já tinha, hein? Isso, só para deixarmos claro, ela demandou de Penápolis para Araçatuba depois de 1920, do século passado, né? Ela inaugurou com o grupo de pessoas que ela conseguiu arregimentar as primeiras casinhas em 1932, no dia 6 de março de 1932, foi criada a Associação das Senhoras Cristãs. Embora ela já fosse espírita, ela sabia que ela não poderia querer, já de imediato, colocar simplesmente o epíteto de casa espírita. Seria muito difícil. O espiritismo ainda era bastante incipiente. E ela sabia o que estava fazendo, porque durante grande parte do tempo em que ela labutou, enquanto encarnada, ela reclamava que os que menos ajudavam a sua instituição eram os espíritas. Não sei se tem problema de escorpião no bolso, eu não sei o que acontece. Ou alguma coisa no coração, não sei. Mas ela teve muita dificuldade. E os irmãos de outras crenças, inclusive sem crenças também, auxiliaram, ajudaram-na muito. Em 1932, criado a Associação das Senhoras Cristãs, na sede de um centro espírita. Paz, Amor e Caridade era o nome do centro. Ficava a rua Newton Prado, 178, no bairro Santana, em Araçatuba. Ali, formatada então a instituição, logo se começou também a construir novas casinhas para receberem os obsediados, que eram muitos. Então formou-se um conjunto de casinhas para crianças abandonadas e um conjunto de casinhas para os obsediados, que se falavam loucos. Ela e um grupo de senhoras, a grande maioria lavadeiras, tudo gente humilde, mas procuravam ajudas dos mais abastados, porque para fazer a caridade material, a caridade assistencial, não é com bônus hora, não é com fluidos, é dinheiro, é din-din, é coisa material. Então precisava da ajuda das pessoas de melhor poder aquisitivo. E Benedita Fernandes, uma mulher semi-analfabeta, mas extremamente habilidosa, extremamente política e extremamente espiritualizada, que sabia que para fazer a caridade não pode haver rótulos políticos, religiosos. A caridade é simplesmente a caridade. A caridade não é exclusivamente espírita, nem tampouco católica, ou budista, ou protestante. A caridade
é dada por aquele que já tem no coração o senso de generosidade, né? De misericórdia, enfim, já exercita o amor ao próximo conforme preconizado por Jesus quando inquirido quanto ao maior dos mandamentos, né? Que ele responde: amor a Deus sobre todas as coisas, mas amor ao próximo como a ti mesmo. Bem, passado esse período de instalação das construções de madeira, logo Benedita Fernandes tratou de também trabalhar em outras frentes, sempre divulgando o espiritismo, sempre mantendo contato com Caibar Schutel, em Matão. Ela era uma mulher conhecida. O governador de São Paulo, Adhemar de Barros, conhecia Benedita Fernandes. O interventor de São Paulo, Fernando Costa, conhecia o trabalho de Benedita Fernandes. O próprio Getúlio Vargas foi cobrado por autoridades eclesiásticas para encetar um combate sistemático ao espiritismo, que estava virando praga, estava se alastrando. E Getúlio Vargas, que era o presidente do país, foi cobrado por essas autoridades eclesiásticas. E Getúlio Vargas teria respondido: como? Como eu vou combater esse espiritismo que tem lá no noroeste do estado de São Paulo uma Benedita Fernandes, que é espírita e, sem ajuda de governantes, sem dinheiro de governo federal, cuida de crianças órfãs e de loucos. Não combateremos os espíritas de forma alguma. Eles fazem a caridade. E na região noroeste do estado de São Paulo, a caridade ali chama-se Benedita Fernandes. Getúlio Vargas era o presidente do país, instalado no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, sabia quem era Benedita Fernandes. Vejam como a caridade, ela alcança cumes inimagináveis. Basta trabalhar, servir. Em 1942, Benedita Fernandes cria também escolas, duas escolas, e cria também o albergue noturno. Ela e a Associação de Senhoras Cristãs. Cria também, procurando unificar as instituições espíritas da região, um órgão que depois veio a ser a nossa USE, União das Sociedades Espíritas. A primeira de toda a região, que tinha outro nome, não era a USE, foi Benedita Fernandes que criou. Essa mulher negra, um dentão só na frente, pobre, e é bom que lembremos, claro, já não mais obsediada aí, né? Ela foi curada. E detalhe, o espírito que mais lhe obsediava se tornou um dos seus auxiliares no plano espiritual, um dos seus mentores, entre aspas. Ela conseguiu, através do exercício do bem, do exercício do amor, convencer até o seu inimigo do passado, o seu obsessor, que se rendeu à força do amor. Esta é Benedita Fernandes, que, infelizmente, na região, ela não é tão conhecida. Ela é conhecida muito fora daqui. É incrível isso. Tanto que em Araçatuba, até há pouquíssimos anos atrás, nós não tínhamos um centro espírita Benedita Fernandes. Foi preciso muita força, muita briga até para formarmos o Centro Benedita Fernandes. Sendo que existem em vários lugares pelo Brasil afora homenagens a ela, Benedita Fernandes. Essa mulher altaneira que, segundo Costa, de uma humildade ímpar
vestia-se de chita. Hoje esse tecido acho que nem existe mais. Existe, Marli? Chita, existe ainda? Um tecido bem ralo, né? Ela usava roupas de chita. Ela não tinha vaidade nenhuma, né? Falo isso assim com tranquilidade, porque meu pai trabalhou por 15 anos com ela. Os 15 anos de vida dela, meu pai foi uma das primeiras crianças que chegaram na instituição dela. Mas não como órfão. É porque ficou obsediado. Aqui em Guararapes, a fazenda, o quê? Dos ingleses, né? É isso? Fazenda dos ingleses? Como é que chama? Tem uma fazenda em Guararapes ou Valparaíso? Valparaíso, né? Mark Switz é aqui? Aqui não, é nessa fazenda aí. Ele trabalhava, veio lá da Mogiana e tal, e ficou obsediado, adolescente. E a família trouxe. E como tinha interesses, né, de pés de café e tal, a família largou ele, nunca mais foi buscá-lo. E ele ficou como uma espécie de leão de chácara de Dona Benedita. Na hora chegavam aqueles loucos amarrados, tal, ele era um negro muito forte. Então porque todo mundo pensa que toda vez que chegava um louco, Benedita Fernandes orava e ele ficava bonzinho. Não era toda vez, não. Tinha vezes que era preciso rolar com eles lá, tal. É meu pai que ia rolar. Os 15 anos dela, ele trabalhou, inclusive, o doutor Orlando Ramalho, que foi chamado para fazer-lhe o atestado de óbito, porque ela teve um colapso cardíaco, né, na morte. Meu pai que foi de charrete buscar o médico. Dona Benedita estava no encontro com senhoras da sociedade. Essa história é conhecida, mas vou repeti-la aqui, provavelmente vocês conhecem. E ela estava com um calor, né, que a nossa noroeste aqui é muito acalorada, e ela com um talher, que acho que nem existe mais também, né, seria hoje o quê? Esse blazer, né? Tipo de um blazerzinho, é isso? Casaco, né? Muito bonito, mas um talher quente, né? E ela suando em bicas com aquele talher toda, né? E a mulherada comentando, né? Nossa, mas que coisa, né? Não deve estar batendo bem na cabeça, não? Se vê com um calor desse, né? Uma roupa dessa. E outras, nossa, o que está acontecendo, né? A mulherada toda, né? E aí, lógico, né? Alguma espírita, né? Nossa, deve estar obsediada. E, por fim, não aguentaram. Dona Benedita, retira essa roupa, você está suando. Ela foi obrigada a tirar, né? Porque já não estava aguentando ir. Viram que por baixo ela estava com aquela roupinha de chita, inclusive com remendos. Né? Ela tinha posto aquilo ali para tapar a sua roupa pobre. E ela ia estar no meio de mulheres chiques da sociedade. Então ela, para não fazer tão feio, pôs aquele talher que ela tinha ganhado. Não foi comprado, não. Ela ganhou usado de alguém. Né? Então ela era muito humilde mesmo. Ela, em determinado período da vida, já bastante a idade, aliás, ela não morreu tão velha, não, ela morreu com 60 e poucos anos. Ela é nova. Não, foi um colapso cardíaco. Gripe espanhola foi Eurípides Barçanufo. Ela tinha muita amizade com espíritas conhecidos, né? E como eu disse aqui, Caibar era um deles, Caibar Chútil. E eles vinham visitá-la aqui. Leopoldo Machado, um grande espírita, vinha sempre aqui. Cornélio Pires, o poeta de Tietê, vinha sempre aqui em Araçatuba e iam visitar Benedita Fernandes. Vejam o que a caridade faz, né? E convém lembrar também que ela, embora fizesse essa caridade que estamos aludindo aqui, no campo assistencial e psiquiátrico já, né? Ela tinha trabalho de desobsessão. Eles trabalhavam com desobsessão, né? Ela, senhor Manuel Clemente Gonçalves, conhecido por Manuel Caneca, sua esposa, dona Maria Bugalho Gonçalves, senhor Gideão Fernandes, que foi um dos fundadores do Espiritismo em Araçatuba, senhor João Teixeira, um dos fundadores do Espiritismo em Araçatuba, essa gente, senhor Francisco Quinalha, um dos fundadores também do Espiritismo e também da Associação das Senhoras Cristãs. Essa gente trabalhava assiduamente, né, no trabalho de desobsessão.
Depois foi se perdendo, né? Com a morte dela, realmente a coisa... E agora está retomado. Novamente, a obsessão é foco. Não tem como fugir. E Benedita Fernandes, com isso, foi crescendo não só o seu trabalho, mas também em fama e prestígio. Crescendo em fama e prestígio, a humildade permanecia a mesma. Então, de forma alguma, se tornou vaidosa. Andava pela cidade, acompanhada das crianças, para fazer seus pedidos de doações, né? Então, ela frequentava a praça, a Rui Barbosa, o centro, sempre com a criançada, para ver se sensibilizava as pessoas, né? E conseguia. Muita gente ajudava a instituição. E o tempo foi passando, e ela sempre trabalhando, divulgando o espiritismo, porque não nos esqueçamos disso. Embora a instituição seja cuidada pela organização mantenedora Associação das Senhoras Cristãs, o que é hoje o Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes é de fulcro espírita, né? É espírita. Claro que pode ser. Então nós não fazemos questão, não precisa. Nós não precisamos de rótulo. Quem trabalha, quem serve, tem que se preocupar em servir. Mesmo porque a gente tem um problema sério lá no hospital. A gente faz o cadastro, a gente faz a anamnese, né, dos pacientes. Mais de 70% dos nossos pacientes são evangélicos. São evangélicos. Então é complicado. Então quando a gente tem um trabalho de autoajuda, de leitura, uma palestrinha, né, à base do evangelho, com os pacientes. Isso é com os pacientes. Aí não é desobsessão nem nada. E depois tem o passe e a água fluidificada. É meia hora, 35 minutos mais ou menos, o tempo que nós passamos a parte com os pacientes. São a base aí de 160, 165 pacientes é a capacidade de instituição do hospital. No máximo, é difícil o dia que sobe 25 pessoas. É muito difícil. Sobe um pouquinho, muito pouquinho. Por quê? Porque sabem que é do cunho espírita. Se bem que a gente não fala de espiritismo para os pacientes. A gente sabe que eles são espíritas. E a maioria são evangélicos. E claro, né, tem na cabeça aquela história do Satanás, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Então a gente não fala nem de espiritismo. A gente fala de Jesus, fala do evangelho, fala da caridade, fala do amor ao próximo, né? Não precisa ficar aprofundando e mexendo com a crença particular de cada um. Ninguém, não tem obrigação nenhuma, não tem necessidade, né? Dessa forma, Dona Benedita, com todo o sucesso que ela alcançou, sendo amiga de políticos, de pessoas da sociedade, com isso a sua instituição, né? Digo sua porque ela fundou em companhia de outras pessoas, mas ela teve o ideário, ela teve a inspiração. Com isso, ela viu o tempo passar rapidamente, foram 15 anos. E no dia 9 de outubro de 1947, ela sofreu um colapso cardíaco a 1h30 da madrugada, né, daquele dia 9. Ainda desencarnaram. O enterro foi uma apoteose. As pessoas contam, quem assistiu. Realmente houve muito pesar pelo desencarne daquela mulher. Em homenagem a ela, então, o sanatório que tinha o nome do Dr. Jaime de Oliveira, fundado por ela, mas não tinha o nome dela, passou a se chamar Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes. E a rua do hospital também chama-se Rua Benedita Fernandes. O orfanato, por força de legislação, tudo, porque era complicado, ficava muito próximo, né, do hospital psiquiátrico e crianças, então acabou por desfazer-se a parte da instituição que se trabalhava com crianças. Ficou só mesmo o hospital psiquiátrico.
né? A partir daí, então, com a morte dela, a dona Maria Bugalho Gonçalves passou a ser a presidente por um certo tempo e não demorou muito, a dona Cordélia Thiers, que era secretária da instituição, passou a ser a sua diretora até final dos anos 80 do século passado. O hospital enfrentou situações difíceis no campo monetário, né? Mas foi vencido. Foi vencido. As autoridades, graças à intervenção de políticos, né, da região, notadamente o Dr. Jorge Maluli Neto, não sou eleitor dele, não sou parente, não sou nada, viu? Estou fazendo justiça só. Foi um dos políticos que mais contribuíram para que o hospital não fosse fechado no começo da década de 90 do século passado, devido a descalabros no campo econômico. Hoje, o hospital tem uma boa saúde econômica, né? Inclusive, em breve, tudo indica, a administração do Hospital Benedita Fernandes também administrará o Hospital da Mulher de Araçatuba. Provavelmente, né? Estão sendo feitas gestões nesse campo. E, graças a Deus, e o trabalho de voluntários, porque todos os que servem na diretoria, e eu faço parte da diretoria, somos voluntários. Agora, é claro que tem o corpo funcional. Os funcionários, esses recebem salário, né? Temos médicos, temos fonoaudiólogos, temos psicólogos, temos nutricionistas, temos psicopedagogos, enfim, todo o quadro profissional, o quadro técnico necessário para trabalhar-se com os portadores de transtornos tem-se ali. São cerca de quase 200 funcionários, né? Hoje existe, claro, ajuda do governo do estado, do governo federal e do governo do município. E mais doações de abnegados que contribuem. Existe uma diretoria, né, como eu disse, e ninguém tem salário, né? São pessoas abnegadas que servem porque sabem que fora da caridade não há salvação. Não é um dístico religioso, é uma realidade. Independe de religião. Há que se fazer a realidade em todos os aspectos, no aspecto material, no aspecto espiritual. A caridade faz bem para quem recebe e para quem faz. Porque as pessoas muitas vezes não conseguem perceber isso. Que o bem faz bem para quem o pratica também, claro. Desta forma, Benedita Fernandes, este espírito luminar, hoje faz parte de uma equipe espiritual que serve junto a várias casas espíritas, notadamente nos trabalhos de desobsessão. No nosso trabalho, às terças e quintas e no último sábado do mês, ela está presente. Dá comunicações quando necessário. Assim como outros espíritos, inclusive Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Faz parte da equipe com Benedita Fernandes e outros nomes que eu não vou falar aqui, porque vai parecer que a gente está querendo, né, fazer... Mas é uma equipe numerosa que trabalha junto a várias casas que se predispõem a servirem no campo da desobsessão. E Benedita Fernandes à frente, porque ela, para aprender que era preciso servir neste campo, foi preciso que ela passasse pelo cadinho da dor, da obsessão, da loucura. Perdeu família, perdeu marido, perdeu filha, perdeu tudo. E durante aquele tempo em que viveu perambulando, provavelmente até a própria dignidade, mas recuperou tudo. Resgatou tudo aquilo que ela perdeu durante o tempo e que foi dada louca. Então, é um exemplo a ser seguido, é um exemplo marcante, é um exemplo para todos nós, nos mostrando que para fazer a caridade, para fazer o bem,
não necessariamente é preciso ter dinheiro. Ela não tinha, ela conseguiu levantar dinheiro. Não precisa ter. Ela não tinha. Morreu pobre. Ela morava no hospital, na instituição, que não era hospital ainda, né? Ela não tinha dinheiro, mas ela buscava quem tinha dinheiro para fazer a caridade. Porque muita gente alega que vai fazer a caridade quando ganhar na loteria, quando ganhar na cena, enfim, não é assim as pessoas, né? Quando eu ganhar, eu vou ajudar os pobres. Que bobagem. Geralmente, os primeiros que são esquecidos quando a pessoa fica rica são justamente eles, né? Os pobres. Porque começa a aparecer parente, né? Parente que nunca se viu, né? Começa a aparecer. E pobre, claro. Querendo o quê? Não está pedindo DNA. Está querendo dinheiro. Não é assim? Então as pessoas começam a fugir. Eu nunca vi agora. Não tem esses artistas famosos. Vocês veem, eles ficam ricos, né? Aí começa a aparecer pai, mãe que abandonou o parente. E eles correm. Eles não querem saber. Então é assim. É o ser humano. E Benedita Fernandes, este exemplo de superação, que isso é superação, chegou ao fundo do poço e nos mostrou, nos provando que nessa vida nunca é tarde para se autorresgatar. Todos nós estamos sujeitos a quedas. Todos nós. Se tem alguém que diga que venceu, que se levantou, ele precisou cair. Ela caiu. Mas não se rastejou. Ela apenas caiu. Se levantou e iniciou uma caminhada dura, uma caminhada difícil, mas não impossível de ser realizada, tanto que ela a realizou. Realizou num período, num momento da história do mundo e do próprio país, em que a mulher não tinha nenhum valor. Hoje, nós temos até lei. Infelizmente, ainda precisa, né? Lei para proteger a mulher. Não deveria, né? Mulher é um ser humano, somos todos iguais. Mas, infelizmente, ainda precisa, né? As Marias da Penha da vida, porque ainda tem uns animais aí que entendem que, né? Que tem que ser daquele jeito que a gente vê os noticiários policiais aí, né? Ora, nesse tempo, Benedita Fernandes, além de mulher, que não tinha naquele tempo valor nenhum, negra, analfabeta, pobre, feia e louca. Que currículo maravilhoso, hein? Que currículo. E nós achamos dificuldade, né? Temos um emprego, temos um lar, né? Olha todo mundo aqui bonito, né? Nós achamos dificuldade, achamos que fazemos demais. Quando vamos 1, 2 vezes por semana no centro, eu faço muito. Fazemos nada. Não é nada. Nós temos tudo. Fazemos carro, moto, né? Para nos deslocarmos. Dona Benedita ia com a charretinha buscar os víveres nas casas, nas organizações, na zona rural. Buscar arroz, feijão, galinha, porco, ovos, para alimentar. E passava dificuldades. Mas nunca desanimou. A história dela é longa, é emocionante, tem muitos causos, né? E eu não tenho tempo de vocês. Quem sabe, outras oportunidades, possamos conversar de forma mais informal, né? Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a essa acolhida, a esse carinho, né, que a gente sentiu aqui, né? A gente sente aqui, pelo olhar de vocês, né? A gente percebe, sim, o quanto uma casa tem marca. Toda instituição, ela tem uma marca, né? E aqui no começo eu já disse para Marli, né? A gente se sente acolhido, né? A gente sentiu que o ambiente é gostoso, né? Eu sei que vocês vão dizer, não, mas toda casa espírita, bom, deixa para lá. Então, muito obrigado, tá, pela acolhida, muito obrigado pelo carinho, né? Um beijo no coração de todos vocês. Quiçá possamos, em outras oportunidades,
encontrarmos para conversarmos de tantas outras coisas, porque o que é de bom da vida é quando a gente consegue se entender, é quando a gente consegue dialogar, é quando a gente consegue trocar ideia, trocar afeto, trocar aquilo de bom que a gente traz, porque todos nós trazemos coisas boas também. Infelizmente ainda, grande parte, as coisas não são boas que nós trazemos dentro de nós, mas já temos coisas boas, e é bom trocarmos isso, né? Isso contribui para o nosso crescimento, a nossa elevação, né? Para a nossa evolução, porque nós fazemos parte deste momento da história do planeta, em que a transição se dá de forma mais acelerada. E o Pai, que nos deixou repetindo de ano, tantas vezes, né? Repetência de ano, que mais de 15 anos aqui, chegaram um tempo em que se repetia de ano na escola, né? Hoje não tem mais isso, né? Progressão continuada, é isso o nome, né, do ensino agora? Então ninguém repete mais. Mas no nosso tempo, né, Marli, nós que já temos mais de 25 anos, né? Já temos mais de 25. Nós estamos chegando. Então nós pegamos ainda a repetência. Então Deus nos permitiu repetir de ano, são as sucessivas reencarnações que nós tivemos, para aprendermos de novo. Agora, nós não vamos mais continuar mudando só de classe. Se nós continuarmos renitentes no erro, repetindo de ano, nós vamos mudar de escola, de planeta, né? Vamos mudar de escola, vamos para outro planeta. Chega! No nosso tempo, falava que era jubilado. Era jubilado. Então nós também seremos jubilados, vamos mudar de escola, se continuarmos renitentes no erro. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado de coração pela acolhida e pela atenção. Que Jesus nos abençoe.